né? Eu, pelo menos com os alunos da graduação, né? A gente tenta lá atrás, né? Tentar desmistificar isso, porque é uma ideia, na verdade é uma cultura nossa, achar que os músculos, eles são, de fato, muito ativos, né? E assim, eu até rebato essa ideia com eles, no sentido de que imagina que a gente tem, em média, aí, né, pensando na tua massa corporal total, a gente tem ali de 30% a 35% da massa corporal de um indivíduo, né, saudável, de massa muscular, né, de um indivíduo considerado padrão, né, de massa muscular. Você imagina se 30%, 40% da sua massa corporal total fosse de fato tão ativo como a gente imagina que é, como as pessoas imaginam, né? Ou seja, a gente deveria comer muito mais para nos manter vivos. Tá certo? Então a gente precisa realmente, como você falou, desmistificar essa ideia de que a massa muscular ela é extremamente ativa e por isso eu tenho que consumir ou aumentar muito, né, o aporte energético visando ali a manutenção desse tecido. Mas manter esse tecido é interessante para o processo, não só para o processo de emagrecimento, mas para a geração e manutenção da saúde. Como a gente mesmo falou, quando você começa a fazer uma atividade física, os ganhos que você tem, né, na sua saúde, na sua qualidade de vida, eles vão muito além do que simplesmente a perda de peso corporal. Né? Por vezes, quando você consegue fazer um trabalho físico de qualidade com esses indivíduos, seja ele sobrepeso ou obeso, você consegue ter uma qualidade de vida melhor, diminuir os parâmetros bioquímicos, né, que a gente tenta evitar, sem ter aquela redução de 10, né, quilos na balança, tá certo? Então, ou seja, a qualidade de vida dele aumenta muito, bem antes, digamos assim, de chegar naquele, ou no platô, ou de chegar talvez ali no peso, né, tão estipulado ou desejado, né? Então, a importância da atividade física, que ela é uma estratégia para o emagrecimento, né? Sem dúvida, tá certo? Então, existe, assim, adquirir aquela perda de peso com o Energy In, como você falou, né? Ou seja, tratando somente ali um lado da balança, né? Entre aspas. E você tem as estratégias que você manipula a quantidade calórica consumida e também o gasto calórico, né? Então, a gente começar a falar ali do papel do exercício físico, né? Além do gasto calórico. E aí, falando nisso, existe uma outra coisa também que a gente precisa entender com muito cuidado, que é quando eu começo a fazer uma atividade física, quando eu introduzo ali uma atividade física, eu vou prescrever o determinado tipo de exercício para o indivíduo que quer perder peso, né? A expectativa desse indivíduo, do paciente, é que ele vai gastar muitas calorias com o exercício físico. Né? Então, ele chega para a gente com essa ideia, né? Então, o exercício físico, eu preciso dele para gastar calorias e aí chegar ali naquele déficit calórico lá estipulado. Tá? Então, a ideia de que o exercício físico vai gerar um gasto calórico muito grande. E a gente, na prática, sabe que, na realidade, não é assim. Né? Não que o exercício físico não vá demandar, né, Thiago, uma atividade, um gasto calórico, mas chegar a um gasto calórico muito elevado não é a realidade. Principalmente se a gente pensa no indivíduo que está com sobrepeso, né, o indivíduo obeso. Então, a gente já parte do pressuposto, né, que ele já não tem uma qualidade física tão bem assim. Normalmente é um indivíduo sedentário, a maior parte é um indivíduo inexperiente em vários tipos de modalidades de exercício. Então, você conseguir, né, um gasto calórico da atividade física naquele momento ali do exercício e que isso vai impactar na taxa metabólica basal diária do indivíduo, né, achando que essa é a solução, também precisa ser muito bem trabalhada com esse paciente, tá certo? Os profissionais aí, prescritores de atividade física, eles precisam ter esse discurso muito bem acertado com seu paciente, para que eles não passem a ideia de que o exercício físico vai mudar completamente a taxa metabólica basal do indivíduo. Né? Então, a gente sabe que quanto mais intenso o exercício, quanto mais esforço, ou mais frequente, mais volume, a tendência é ter um gasto calórico maior. Mas, né, é muito difícil você estipular um déficit calórico só com o exercício físico, né? Criar essa expectativa no paciente, ela é muito complicada, tá certo? Eu consigo, né? A gente consegue, por exemplo, ter um déficit calórico mais agressivo com a dieta do que com o exercício físico. Como você falou, né? As dietas restritivas, né? Aquelas bem agressivas são de 400 a 800 quilocalorias dia, né? Para você estipular um gasto energético do exercício de 800 quilocalorias é muito complicado.
o cara tem que fazer muito esforço. Então, você pensa no indivíduo obeso, no indivíduo com sobrepeso, que vai gastar durante o exercício físico 800 quilocalorias, né? É quase que uma estratégia inatingível, tá certo? Então, a gente também tem que desmistificar com as pessoas esse padrão de que o exercício físico gasta muita caloria. Na verdade, não é assim que acontece.